Amém. Pai querido, Pai amado, abençoa o doutor Estênio, abençoa cada anjo voluntário desse lugar, Pai. Abençoa esse projeto, Senhor. Esse projeto abençoado, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, está abençoando sempre o doutor e os anjos voluntários. Pai, abençoa essa Liga Dominó. Pai, eu apresento também o dono daqui, o irmão Suribim. Apresenta cada um aqui, Pai, na tua presença. Pai querido, apresento a minha vida, a vida da minha esposa, né, e a vida de todos, Senhor. Apresento também, Senhor, a cidade do Recife, o nosso país, Senhor. Apresento também, Senhor, Israel, a África, Senhor, aqueles países que estão em guerra, Senhor. Vai lá, Pai. Vai abençoando a cada um, Senhor. Vai cuidando daquelas crianças, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Então nós vamos trazer para vocês essa parábola que ela está no livro de Marcos, o segundo livro dos 3 livros sinóticos. Nós temos 3 livros que são chamados sinóticos, que é o livro de Mateus, Marcos e Lucas, que são 3 evangelistas que eles vão falar, por exemplo, vão fazer narrativas sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus falou. Amém. E eles vão, na verdade, complementar cada episódio da vida de Cristo. Marcos, por exemplo, ele não foi discípulo de Jesus, mas Mateus foi discípulo de Jesus, andava com Jesus Cristo. Aí você vai ter Marcos e você vai ter Lucas. Marcos e Lucas, eles foram atrás de uma fonte foram atrás de depoimentos, provavelmente de Pedro, de João, também para poder fazer esse tipo de levantamento e receber a inspiração do Espírito Santo. Amém. Para escrever esses chamados evangelhos. E Marcos, você vai ter esse episódio, essa parábola do semeador, e também você vai ter esse mesmo episódio que eu aconselho a vocês também lerem em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9, e também Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8, para que nós possamos realmente ter uma visão, uma compreensão mais ampla desse momento especial de Jesus, quando ele apresenta a parábola do semeador. Mas antes, Flávio, nós temos algumas pessoas aqui, né, que estão conosco pelas redes sociais. Eu quero parabenizar a todos que estão aqui pelo nosso canal no YouTube e pelo Instagram. Nós temos aí, Flávio, quem são essas pessoas? Fala pra gente. Pastor Eliel. Pastor Eliel, que Deus abençoe o senhor, sua esposa, toda a sua família. Ana, que Deus abençoe você, Ana. Vanderlei, que Deus abençoe você, querido. Um grande abraço. Inácio, que Deus continue lhe abençoando. Antônio, que Deus abençoe você. Daniel, que Deus continue lhe abençoando. Esses estão pelo YouTube, né? Não, Instagram. Um abraço para todos vocês. E pelo YouTube nós temos aí quem, Flávio? Algumas pessoas aí? Não dá para ver não, que não escreveram. Beleza, que maravilha. Bom, pessoal, então vamos prestar bastante atenção. Vamos nos concentrar. Vamos nos afastar de qualquer pensamento. Se tiver com o celular, que nós possamos agora ouvir o que Deus preparou para falar para cada um de nós. Muito importante esse momento que Cristo ele vai ensinar quando ele estava ali, uma vez, na beira-mar. Observe, capítulo 4 de Marcos. A gente vai lendo, a gente vai fazendo algumas considerações. Parábolas do semeador. Então, Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Se você for pegar esse mesmo episódio lá em Mateus e em Lucas, se você for ler inicialmente Mateus 13, versículo 1 a 9, Lucas 8, versículos 4 a 8, você poderá encontrar ali falando que Jesus, ao sair da sua casa, na beira-mar, ele vai ensinar. E alguns teólogos começam a dizer, Totonho, que Jesus era rico, porque ele morava na beira-mar. Não é isso? Algumas pessoas podem interpretar dessa maneira, viu, Flávio? Existe um grupo de teólogos que pensam assim, e que pregam sobre isso, e que falam que, Cristo, ele morava ali na beira-mar. Como nós sabemos que algumas pessoas que moram na beira-mar, em determinadas metrópoles, né, realmente elas têm o privilégio de estar morando ali, perto do mar. Mas não é essa a compreensão, a exegese que deve ser feita. Então aqui, Cristo começou a ensinar outra vez a beira-mar. Bom, que mar é esse?
ali nós temos o lago, o grande lago da Galileia, e que na verdade, por ser muito grande, ele era confundido como sendo um mar. Mas na verdade era um grande lago, e Cristo, naquele momento, ele vai para o barco, e ali, Roberto, no barco, ele vai ficar numa posição para poder falar às pessoas, aquela multidão estão ali ao seu redor, inclusive em forma de ferradura, e ele vai começar a falar, e a voz de Cristo, ela alcançava em torno de 90 metros, a posição que ele ficava, quando, por exemplo, ele começou a falar sobre o Sermão da Montanha. Então você pode até dizer, mas Cristo não tinha o microfone certo, mas a gente entende que ele era 100% homem. Então ele não vai utilizar de uma estratégia divina para poder alcançar as pessoas, não, Surubim. Ele tinha o Espírito Santo, que fazia com que ele pudesse realmente falar cheio de sabedoria com o poder do Espírito Santo. Mas aí ele vai utilizar técnicas que eram utilizadas, Alberto, antes, para poder as pessoas ali, como líder, que estavam ali ensinando, ficar numa posição para que, naquela posição, conseguisse alcançar muitas pessoas, mesmo sem tecnologia, mesmo sem um microfone. Então aqui, Cristo vai ficar ali, nessa posição, naquele barco. Olha só como o texto fala para a gente. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, ele dizia, agora ele vai apresentar esse ensinamento, e nós vamos entender que os próprios discípulos que estavam ali junto de Jesus Cristo, Zésa, eles vão perguntar, depois que ele vai apresentar essa parábola, mestre, por que é que o senhor está falando por intermédio de parábolas? Qual é o seu objetivo de trazer esse ensinamento por intermédio de parábolas? E nós vamos ver depois, no versículo 10, o que Cristo vai nos ensinar. Mas agora Cristo vai fazer o resumo desse ensinamento. Parábola como ensinamento, parábola que vai trazer, por exemplo, o dia a dia daquelas pessoas. Ali tinha agricultores, ali tinha pessoas que trabalhavam com animais. Então ele vai trazer o contexto daquela época da Palestina e vai fazer com que esse contexto ele possa trazer ensinamentos, não só para aquele momento ali, mas para outros momentos. Sempre Jesus Cristo, ele estava preocupado de apresentar para as pessoas o perdão, o reino de Deus, e fazer com que as pessoas pudessem despertar dentro delas a sinceridade. O objetivo de Jesus, Flávio, era falar para as pessoas e fazer com que as pessoas pudessem entender que é a fé, a sinceridade, que vai fazer com que elas se aproximem de Jesus Cristo. Ali Jesus era 100% homem. Ele ali não tinha um corpo glorificado. Por isso, Zésa, que era possível as pessoas se aproximarem dele. Ali, ele tinha que deixar toda a glória. Ele veio do trono celestial para poder se aproximar das pessoas. Então ele teria que ter realmente carne e osso humana. Ele tinha que ter realmente características, não, ser 100% homem. E aí você pode perguntar, como ele era 100% homem e também era 100% Deus? Sim, ele também era 100% Deus. Então, quando ele está ali falando, aquelas pessoas começavam a ouvir. Muitos começavam a olhar para Jesus, mas muitos não queriam entender o que ele falava. Olhava para ele, mas não queria enxergar a sua situação. Então não estavam dando o valor àquilo que Cristo estava ensinando. E ele percebia isso no Surubim. Olha só, ele, quando falava, olhava para as pessoas e ele começava a perceber que aquelas pessoas ali não queriam, na verdade, ouvir a sua mensagem. Muitos estavam se aproximando dele só pelo milagre. E se você for para Isaías 53, que ali fala sobre o servo sofredor, deixa claramente que Cristo falava, mas as pessoas não queriam ouvir.
Ele era simplesmente uma pessoa, uma fisionomia desprezível, não se via nele nenhuma beleza, e as pessoas viravam o rosto para não olhar para Jesus Cristo. Muitos não queriam nem encarar Jesus, porque diziam, não vale a pena. E muitos estavam desprezando ele quando tinha contato com ele. Se você for ver o livro de Isaías 53, que eu aconselho a você ler, você vai ver essa narrativa. Porque nós pintamos Jesus, desenhamos, temos quadros, temos pinturas clássicas que mostram um Jesus belo, um Jesus sorrindo, e não havia nele formosura alguma para que nós pudéssemos admirar. Não havia beleza em Jesus. Ele vivia ali com o olhar daquele sofredor, carregando sobre ele os pecados de toda a humanidade, sem cometer um erro sequer. Então aqui nós temos Jesus agora olhando para aquelas pessoas e querendo apresentar para elas uma parábola, um ensinamento, que para nós hoje, né, é muito importante, porque esse ensinamento ele é fundamental para que nós possamos entender se a palavra que nós ouvimos, se o que nós estamos lendo, dentro de nós, qual é o impacto dessa palavra? Será que o terreno que essa semente ela está sendo lançada é um terreno que é rochoso e espinhoso? Ou será que essa semente cai no chão e vai ser levada pelo vento? Ou será que esse terreno que, Alberto, a palavra de Deus está caindo agora na sua vida, ele é um terreno que vai ser fértil? Observe que nessa parábola não vai acontecer o arado do terreno. Em nenhum momento o semeador ele vai preparar o terreno para que a semente possa ser lançada. Observem como é importante nós entendermos o ID de Jesus Cristo. A orientação, Rosa, que ele dá logo quando ele vai falar pela última vez com seus discípulos, e ele deixa ali claro, ele mostra como deve ser a pregação do Evangelho, qual a responsabilidade das pessoas que estão seguindo ele, mesmo sem ter ele fisicamente. Então ele deixa claro, vamos embora, ide, preguem o Evangelho, ensine as pessoas, falem para as pessoas o que vocês presenciaram comigo. Mostrem para as pessoas como eu ensinei a vocês a amar a Deus e ao próximo. Apresente para as pessoas a justiça, a verdade. E vocês devem ensinar. E logo que essas pessoas conhecerem, passarem a reconhecer, elas devem se preparar para o batismo. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ensinamento que Cristo deixou é para mim, é para todos nós que estamos aqui. Não adianta eu achar uma pregação bonita só, Flávio. Não adianta eu achar a história linda. Não adianta eu compreender a parábola. Não adianta eu saber como essa parábola deve ser aplicada na vida das outras pessoas. Não funciona assim. Eu tenho que aprender a colocar os ensinamentos, parábolas, milagres, doutrinas, dentro da minha vida, transformando uma vida de um pecador que vale menos do que nada, as minhas obras, para que eu possa ter a mente de Jesus. O nosso objetivo aqui nessa Liga de Dominó, desde que nós chegamos aqui em Surubim, eu agradeço a você como patriarca, a Zéza, Flávia, todos vocês que estão aqui, todos os que estão aqui, aqueles que já estiveram aqui, volte. Volte, porque nós temos uma grande tarefa, todos nós que estamos aqui. Não podemos apenas ser ouvintes, porque quando Cristo ele falava por parábolas, é porque ele dizia, essas pessoas, Totonho, não querem dar ouvidos ao que eu estou falando. Elas estão me vendo, mas não me enxergam. Eu estou aqui falando ao léu. Então Cristo utiliza essa técnica linguística de dizer, essa é a melhor forma, né?
para que essas pessoas ouçam o que eu estou falando, mas elas não vão entender. Elas vão ouvir apenas a minha voz, elas vão saber, talvez, a língua que eu estou falando, provavelmente o aramaico, mas o que eu quero dizer é que elas não querem aplicar os ensinamentos. Parábola servia para isso. O objetivo da parábola era exatamente esse, de fazer com que quem quisesse entender teria que se tornar humilde e dizer: eu não só quero entender, eu quero aplicar. A aplicação é isso que Cristo quer de mim e de cada um de vocês. Não adianta nós sermos teóricos, conhecedor da palavra de Deus, se eu não quero aplicar dentro da minha casa, na sua casa, no culto racional, com a sua esposa, dentro do seu trabalho, dentro dos seus vizinhos, as pessoas olharem para você e dizer: esse aí, eu não sei qual é a igreja dele, mas eu tenho certeza que ele é seguidor de Jesus Cristo. Porque é realmente compatível com a palavra de Deus, com o que ele vivencia todos os dias. E Jesus agora está naquele ponto estratégico aqui. Ele está em cima do barco. Ele quer ser visto por todos. Ele quer que a sua voz alcance 90 metros. Ele quer que aquelas pessoas ali despertem nela a vontade de servi-lo. Mas, como alguns não queriam dar crédito à sua pregação, como Isaías 53 fala, que não deram crédito à pregação de Jesus, ele não força ninguém a nada. Ele coloca a rosa dentro de cada um de nós, a liberdade de escolha. Para onde você quer ir após a sua morte? Você não sabe o momento que vai acontecer a morte, mas qual é a sua definição? Qual é a sua compreensão? Então aqui ele se posiciona no barco e ele vai trazer essa palavra. Ele diz assim: escutem quem está dormindo. Escuta, meu irmão. Escuta, meu irmão. Jesus está no barco, sentado, e ele começa a falar. Essa é a palavra que eu estou lendo. Não são minhas palavras. O próprio Jesus vai dizer: escutem agora. É para todos nós escutarmos isso. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, essa semente. Primeira situação. Número 1. Segunda situação. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Terceira situação. Saindo, porém, o sol a queimou. Ainda a segunda situação. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte, terceira situação. Caiu a semente entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram aquela semente, e ela não consegue dar frutos. Porém, outra, enfim, a quarta situação. Essa semente caiu em boa terra e deu fruto, ou seja, ela cai a semente na terra, a terra vai fazer com que ela possa crescer, ali vai ter o quê? A alimentação, ela vai receber a água, vai receber ali toda a estrutura para que ela possa crescer. E crescendo dá frutos. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E aí, Cristo, no final, termina de apresentar essa parábola e ele diz assim, no início ele fala, escutem, e depois ele termina novamente dando ênfase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser, ouça. Talvez você tenha ouvidos, mas não queira ouvir. Então ele diz, quem tem ouvidos, que ouça o que eu estou dizendo. Se você não quer ouvir, não tem problema. Mas você está recebendo essa mensagem. Bom, quando Jesus ficou só, ele terminou a parábola, não explicou para aqueles que estavam ali ouvindo ele, no barco, de frente dele. E olha a surubim que era a multidão. Observa, Edivan, que ele estava falando ali não era para 10 pessoas, não. Não era para 20, não.
Ele estava falando para uma multidão. Olha só, quantos têm ouvido a palavra de Deus e não querem realmente que essa palavra transforme a sua vida? Só ouvir, sem compromisso. Linda pregação, maravilhosa história. Que milagre aconteceu, que parábola Cristo ensinou. Mas eu não quero permitir que essa semente produza frutos dentro de mim. O meu terreno é rochoso, o meu terreno tem espinhos, o meu terreno não vai permitir que essa semente cresça. E aí Cristo vai explicar, mas não vai explicar para a multidão. Olha, Totonho, ele está ali no barco, levou a palavra, mas ele olhou para aquelas pessoas, nem olhando para elas a atenção, a percepção de Cristo, a sensibilidade de um pregador. E ele olha para aquelas pessoas e agora Jesus fica só. Os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles, ele lançou a parábola, apresentou a história, caracterizou aí um semeador, uma semente, solos diferentes, e agora as pessoas querem saber. Tiveram interesse para saber, porque não estavam entendendo nada. E aí ele diz o seguinte, perguntaram para ele. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês que vieram aqui, perto de mim, que vieram estudar a Bíblia aqui no R7 Várzea, que estão aqui há 3 anos estudando a palavra de Deus, vocês querem se salvar, vocês querem aprender, vocês querem vida transformada, vocês querem não só ouvir a mensagem, mas vocês querem ouvir e transformar essas palavras em atitudes no seu dia a dia. E é isso que ele falou para aqueles que estavam junto dele. Ele disse, vocês que estão aqui, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aqueles outros não vieram nem se aproximar de mim. Eles não querem nem saber o que significa essa parábola. Para eles, eu não tive nenhuma importância. Por mais que eu tivesse apresentado para eles o resumo do que vem a ser você querer ser seguidor, você querer ser cristão, eles foram embora. Ouviram e não quiseram saber do significado, da essência da parábola. Mas vocês não. Vocês querem. Então, se vocês querem, ouçam. Eu vou explicar. Agora pratique. Porque quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, enxergue. Quem puder, transforme essa teoria na prática. Aqueles de fora se ensinam por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Esses que não estão aqui comigo, que não querem saber o que significa parábola, eles não têm interesse. Se não tem interesse, Alberto, não adianta. Você lança a palavra, você vai pregar, o Espírito Santo convence. Mas você, Nildo, não pode insistir, não pode você abandonar, nem pode desistir de ninguém. Do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, do seu patrão, não. Você não pode abandonar a pregação, não é isso. Você prega, você lança a palavra, mas você sabe que aquela pessoa não quer receber. Ela tem liberdade. E você não pode querer entrar ou mudar a autonomia de ninguém. Então Cristo diz assim, olha só, esses aí que estão vendo, é para que eles vejam e não percebam. Estão ouvindo o que eu estou falando. Ouçam e não entendem. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Complexo talvez esse final, você dizer, então Cristo estava pregando, Flávio, e não queria que eles, na verdade, aceitassem a sua mensagem? Não. É porque aquelas pessoas ali, o olhar, a manifestação, a postura, não era compatível para você receber a Deus e também não é compatível quando você está diante da palavra de Deus. A reverência, a sua vontade de aprender.
Isto caracteriza o seu interesse pelo Evangelho. Mas Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Ele olhava para os seus discípulos, porque nem eles estavam entendendo. Nem aqueles que andavam com Cristo 24 horas não conseguiam entender Jesus. Olha só, Jesus olha para os discípulos e diz: como é que vocês andam comigo? Vocês passam o dia comigo de manhã, tarde e noite. Vocês observam as minhas atitudes. Vocês estão vendo como é que eu lido com as pessoas. E vocês também não estão entendendo. Se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia. Que semente? A palavra. A semente é a palavra de Deus, Totonho. Que Cristo está dizendo. É o que sai da minha boca, é o verbo. É o logos. A semente é exatamente a palavra. E esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. São aqueles que não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque o inimigo dá sono, porque o inimigo provoca total falta de vontade de ir para a congregação, e que você fica simplesmente como? Sem querer ouvir a mensagem, porque o espírito do mal bloqueia sua mente. Ah, eu não entendo. Toda vez que eu abro a Bíblia, eu começo a dormir. Ah, eu não consigo, surubim. Ah, eu queria tanto entender. Diferente de Nilda, que quis entender e procurou e está aqui conosco. Não é verdade? Então muitos estão aqui, ó, ouvindo, mas não permitem que essa palavra saia da voz, da leitura, entre no seu cérebro, vá para a sua corrente sanguínea, atinja seu coração, todos os órgãos, e nas células tronco, você consiga mudar a sua forma de ser. Então a primeira semente que cai ali, de repente ele estava com um saco, lançando sementes, e a semente caiu ali no piso, e de repente quando aquela semente foi colocada ali, de uma forma não objetiva, porque caiu apenas, caiu. Então vai vir o que ele diz, o inimigo, que vai tirar, vai fazer com que você tenha uma decepção. Vai fazer com que você queria até ouvir a palavra, mas foi muito rápida essa sua decepção. Você não tem decepção com Cristo. Você tem decepção com o líder. Você tem decepção com pessoas humanas que são pecadoras e falhas. E você começa a colocar essas pessoas como prioridade na sua relação com Deus e se afasta. É a primeira situação. Aquela semente que cai na beira do caminho. A segunda, Jesus diz: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Que maravilha esse culto de hoje! Que pregação, Alberto e Manuel! Fui para a igreja, saí cheio dessa palavra. Que coisa boa! Olha, eu cheguei aqui cheio de problemas pessoais, problemas familiares, econômicos, de saúde. Essa palavra me deixou com alegria, sentimento passageiro. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é algo que instantaneamente chega na tua vida, mas também sai rápido. Então assim, muitos se emocionam. Não usa a fé com inteligência. Usa apenas um sensacionalismo. Ah, que coisa extraordinária. Aí você adoeceu, Flávio. Parece que quando chega a doença, um problema na tua vida, parece que você quer ler a Bíblia naquele dia todinho, lendo a Bíblia de manhã, tarde e noite. Parece que você quer ir para o culto de manhã, tarde e noite, de madrugada. Onde tem uma igreja aberta, você quer chegar. Porque você está passando por um problema sério, que não tem solução pelos médicos, não tem solução. A sua casa, o engenheiro não resolve, não tem emprego, não tem chance. Aí você diz, só tem uma forma. Eu tenho que buscar a Bíblia, eu quero ler essa Bíblia toda. Eu quero pegar Gênesis e terminar no capítulo 22 do Apocalipse. Ah, eu quero ir para o culto, eu quero orar. Eu vou para a tua igreja, eu vou para a tua igreja, eu vou para a tua igreja. Só porque você está na angústia. Aquela alegria é algo que vai ser passageiro. E Cristo diz assim, esses são no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos,
sendo de pouca duração. Quando nós começamos o projeto, lá no consultório, eu atendia lá no GRAC, ali próximo, na rua Júlio Ramos, e também eu comecei a atender onde hoje eu atendo na Estrada Velha. E eu atendia simultaneamente lá, no meu consultório, e depois ali nós tínhamos uma outra segunda, um plano B, para nós atendermos os pacientes. E ali eu cheguei com meu sobrinho Jardo e fui lá numa comunidade chamada Bola na Rede e comprei as sementes de 5 plantas chamadas palmeira real. E eu cheguei ali na calçada, eu e ele, e disse, ó, vou plantar aqui, eu e você. A gente vai plantar essa semente aqui, colocar essa semente nessa calçada. A gente vai ter que furar aqui e colocar essa semente. E se for da vontade de Deus, se essa semente aqui dessa planta crescer, e essa palmeira real ela crescer e se sustentar, é porque o projeto nosso aqui na Bomba do Emetério, Deus vai abençoar e Ele vai trazer frutos e sombra. E fizemos assim, muito parecido com esse terreno rochoso. Hoje, essas palmeiras devem ter aproximadamente 6 metros de altura, as 5 palmeiras. E Deus tem nos abençoado, como Ele tem abençoado cada um de vocês que estão aqui. Amém? Amém. Quando você não tem raiz, é aquele que vai pelo sensacionalismo para a igreja. É aquele que vai atrás da prosperidade, que vai atrás da cura, que vai atrás de conseguir um emprego, que vai atrás da casa própria, que vai atrás do problema com o filho que usa droga. Chega na igreja, está lá na emoção, aceita Jesus Cristo. Participa, mas não vai buscar o conhecimento. É uma pessoa que não tem raiz, ou seja, não tem conhecimento da palavra de Deus. Essa pessoa, ela vai simplesmente sair da convivência cristã por qualquer motivo. Qualquer vento vai fazer com que essa planta ela vá sendo levada. Qualquer problema que você enfrentar na sua comunidade cristã, você vai abandonar. Porque você não teve a conversão. Você foi pela emoção. Você foi pelo sensacionalismo. Porque o problema que você está passando, ele faz você se desesperar. E diz, ali você encontra a resposta. Mas você não conhece e nem quer conhecer Jesus Cristo. Aqui é a semente no solo rochoso. Não tem raiz. Pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo você se escandaliza e sai da igreja. Terceira situação. Os semeadores entram, os semeados, a semente entre os espinhos. São os que ouvem a palavra. Esses aqui, ó. A semente cai entre os espinhos, Nilda. A semente começa a crescer. Mas ele começa agora a dar outras prioridades. No início, quando ele estava com um problema, no início, quando ele estava desempregado, ele tinha tempo para ler a Bíblia, tinha tempo para orar, tinha tempo de ir para a igreja. Ele estava desempregado. Mas agora, o emprego chegou. Agora, ele trabalha de manhã e de tarde, está cansado demais, exaustivo, e não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para congregar. Ele passou, Totonho, a simplesmente dizer, eu quero ir para a igreja, eu preciso, mas eu estou cansado, eu não aguento, tenho que me acordar de 4 horas da manhã, Surubim, para trabalhar, e não vai ter condições, Alberto. Eu estou cansado, e a minha pressão sobe, minha glicose sobe, eu tenho dor na coluna, o cabelo está caindo, a unha do pé está caindo, cai tudo. Cai tudo. Porque agora ele está sendo sufocado pela bênção que ele recebeu. E algumas pessoas recebem a bênção que Deus dá e passa a dar mais valor à bênção do que a quem deu a bênção a ele. Cita o exemplo de Abraão. Que Deus deu a ele Isaac. E ele passou a dar mais valor a Isaac do que a Deus. Foi o momento que Deus disse, oferece teu filho. Como, meu Deus? Oferece ele. Eu quero ver se você está tendo mais amor a Isaac do que a mim. Então, nós temos que ter cuidado, Roberto. Você pede a Deus um carro, pede a Deus uma casa, pede a Deus emprego. Vai pedindo, vai pedindo. Quando chega a bênção, você dá mais valor à bênção do que a quem lhe abençoou.
Tenha cuidado. Deus sabe tudo, Ele conhece cada fiozinho de cabelo da nossa cabeça. Não pense que nós temos condições de ludibriar Deus. Nunca, nunca. Esse céu aqui, atmosférico, nós podemos considerar como uma grande câmara que filma todas as pessoas 24 horas. Essa semente, entre espinhos, mais as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza, que ele melhorou muito a vida financeira, comprou um carro, comprou uma fazenda, ele tem mais tempo de passar o final de semana na fazenda, tem mais tempo de passar o final de semana na casa de praia, agora ele tem que viajar para outros lugares, o tempo para ele agora ficou curto, para Deus ficou minúsculo. Antes era maiúsculo, agora minúsculo, e daqui a pouco vai desaparecer essa letra. E você vai se dedicar ao trabalho, né? A família, né? A família, eu estou aqui trabalhando, Deus, para poder manter minha família. A sobrevivência, eu tenho que trabalhar mais para poder resolver o problema da minha família. A mulher, os filhos, pagar plano de saúde, a casa. Eu estou cheio de... Então não tenho mais tempo não, Senhor. Porque agora eu estou dando mais valor às bênçãos que eu recebi do que aquele que me abençoou, que é Deus. A riqueza... As ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Bom, três situações que essa semente caiu. Caiu à beira do caminho, o inimigo foi e levou. Não deixou nem que você pudesse desfrutar dessa semente que é a palavra de Deus. O segundo, a semente caiu num terreno difícil, rochoso, não cria raiz. E você simplesmente, qualquer besteira... Você tem 1000 motivos para ir para a igreja. 1000. Para você não ir. 1000 motivos para você não ir. Agora, quando você resolve ir, agora você vai ter 1000 motivos para sair da igreja. Você faz de tudo. Para você chegar no culto, para nós chegarmos aqui hoje, 1000 motivos contrários vieram. Problema familiar, problema de doença, cansaço. 1000 questões vieram na nossa mente. Não dá para ir para a Liga de Dominó hoje não, Flávio. Eu não tenho condição não, porque eu trabalhei hoje em Paulista, eu atendi no consultório, eu estou cansado, Flávio. Eu tenho com meu filho que está com uma tosse, entendeu? Não dá para ir não. Avisa lá o pessoal que eu não tenho condição de ir hoje. Porque eu tenho 1000 motivos de não estar aqui. 1000. Aí quando você vem para cá, você escolheu. Mas quando você está na congregação, quando você está no estudo bíblico, um motivo só, pequeno, afasta você. Para entrar, para estudar a palavra, você tem 1000 obstáculos. E você tem que vencer. Aí você vai. Aí quando você entra, não precisa de 1000 decepções, não. Não precisa de 1000 maus tratos dentro da igreja. Não precisa de 1000 problemas que você vai ser colocado para se afastar. Só precisa de um problema, ou talvez meio. Aí você faz, eu me decepcionei, viu, Flávio? Eu não vou mais. Agora, o terreno, que é que essa semente foi lançada aqui na Liga de Dominó. E eu espero que você se enquadre nesse terreno. Senão você vai ver qual é o terreno que você está colocando para que essa semente, a palavra de Deus, ela possa cair no teu coração, na tua mente. Qual desses solos você representa? O rochoso? O espinhoso? Aquele da beira do caminho? Ou é esse aqui que Jesus diz? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutifica e dá frutos, e dá essa palavra para você levar para mais de 30 pessoas essa palavra que você aprendeu aqui. Você vai levar para mais de 60 pessoas essa palavra, vai levar para mais de 100 pessoas essa palavra que você recebeu. E você diz assim, Alberto, eu não posso mais, Angelita, ficar guardando a mensagem que eu recebo na Liga de Dominó, a palavra de Deus que eu leio, que eu estudo, eu não posso ficar só comigo. Eu tenho que levar para 30 pessoas no R7, para 60 pessoas de Olinda, para 90 pessoas em Camaragibe. É assim que faz você que está com essa palavra dentro de você e que você quer dividir, porque você não quer que sua família esteja do lado de fora da Cidade Santa.
Você não vai se perdoar quando você estiver, nós estivermos, depois de 1000 anos, dentro da cidade santa, e nós soubermos que do outro lado tem parente, tem filho, tem esposa, tem esposo, tem pessoas que nós amamos, que não vão estar conosco dentro da cidade santa, e vão ser queimados, e vão ter a vida definitivamente destruída. Então nós não podemos conceber isso. Eu não posso entender, se eu tenho uma filha que está lá em Santa Catarina, eu não vou dar para ela um presente, talvez um carro, uma casa, não. Mas eu tenho que dar a ela a Bíblia. E foi assim que eu fiz. Na despedida, leva esse tesouro, minha filha. Esse tesouro te transforma. O conhecimento na área jurídica você já tem. Você conseguiu casar. Agora você precisa desfrutar desse tesouro. Não é só ler, não é só achar bonito, não é só memorizar capítulo e versículo. Tem que buscar a prática, porque nós estamos chegando na reta final e somos os remanescentes. Que hoje Jesus diz, escuta, ouve, se você tem ouvido, enxerga, se você consegue ler. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Agradecer a todos que estão conosco pelas redes sociais. Não perca essa oportunidade de hoje, todos nós que estamos aqui, de você renovar sua aliança com Deus. De você dizer, Senhor, me perdoa porque eu estou sendo passivo na pregação do Evangelho. Eu sou prego na igreja. Durante a semana eu sou parado espiritualmente. Para mim funciona só na época durante os cultos. Aí eu me movimento. Aí eu pareço ser um pregador, um evangelista. Mas, Senhor, que eu comece a minha atividade na segunda-feira espiritual. Que eu possa dizer, na segunda-feira, Flávio, eu não só preciso atender meus pacientes. Que nós possamos dizer, eu não posso só tratar da educação de Olinda na segunda-feira, porque é o trabalho que eu desenvolvo, porque eu sou pago, e eu começo a dizer, a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eita, está chegando a sexta, aí agora eu vou pensar em estudar a Bíblia, pensar em orar. Não é assim, não é assim. Essa semente não está caindo em um terreno solo e fértil. A verdadeira igreja começa na segunda-feira. Ela não começa nem no sábado, nem no domingo, nem na sexta-feira. Nós temos que nos conscientizar que é a partir da segunda-feira que nós temos que continuar o trabalho que é de evangelização. Está em nossas mãos. Não perca a oportunidade de renovar sua aliança. Nós não poderemos perder essa oportunidade de estudar esse livro maravilhoso. E nós apresentamos hoje essa parábola do semeador. Pensa bem. Qual é o terreno que essa palavra está caindo na tua vida? Não importa se você já foi aquele caminho que a semente caiu e foi embora. Não importa se o seu terreno era rochoso, esquece. Não importa se o seu terreno era cheio de espinho, esquece. Toma a tua decisão e diz assim, Senhor, que a tua palavra, ela entre na minha vida, na minha mente, no meu coração e que me transforme. Que eu possa aprender, que eu possa praticar todos os dias, não só no final de semana, não só de paletó e gravata, não só indo para a igreja, mas que eu possa me preocupar com o Evangelho de todos os dias da semana, que eu possa falar para as pessoas, porque é assim que nós fazemos parte dessa igreja final, a igreja remanescente. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por esse maravilhoso encontro, por todas as pessoas que estão aqui comigo. Todos aqui, Senhor, queremos ir para o céu. Todos nós queremos o perdão. Precisamos muito, Senhor, da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Porque sem Ti nada poderemos fazer. Precisamos orar mais. Precisamos estudar mais a Tua palavra. Precisamos fazer com que a nossa família conheça a verdadeira felicidade e não a alegria. Precisamos levar para as pessoas que nós tanto amamos a esperança de um mundo novo, renovado após a segunda volta de Jesus, após o milênio. Nos capacita, cada um de nós, faz com que cada pessoa aqui assuma a sua responsabilidade de ser remanescente, de ser a voz que clama no deserto feito João Batista. Que nós possamos dizer, Senhor, ora vem, Maranata, para que nós possamos ter a grande alegria, felicidade e prazer de nós sabermos que nós temos que guardar a fé em Jesus Cristo, perseverar até o final, guardar os mandamentos e ter a paciência de nós não desistirmos. Abençoa Surubim, Zéza, Flávio,
todos aqui dessa Liga Dominó, todos que estão aqui, aqueles que não vieram, que o Senhor possa também abençoá-los. Abençoe os nossos anjos voluntários que estão conosco, Edivan, Roberto Carlos, todos que estão aqui pelas redes sociais. Abençoa minha família, minha esposa, minha filhinha, lá em Santa Catarina, meu filho Antônio. Abençoa minha família, Senhor. Abençoa a minha saúde física, mental e espiritual. Abençoa os NEBs, Núcleo de Estudo Bíblico, e que tivemos a oportunidade de colocar mais um fora de Recife. Que o Senhor continue nos perdoando, mas que nós possamos reconhecer que não temos que pecar, não temos que ter esse vício. Nos liberta, Espírito Santo, nesse momento. Transforma cada pessoa que está aqui. Toca com tua mão especial, Jesus, em cada pessoa. Faz com que nós possamos sair daqui uma nova criatura para nós enfrentarmos as dificuldades e obstáculos, mas termos a certeza que o Senhor não vai nos abandonar. Derrama sobre nós tuas misericórdias, Deus, que a paz de Jesus Cristo, ela possa continuar na nossa vida, na nossa casa, nos alcance. Que a sua graça, a salvação, nós possamos segurar, guardar, lutar todos os dias para que ela não fuja de nós. E que o consolo do Espírito Santo possa estar conosco todos os dias, o conforto do Consolador. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Aí, caso sério, aí você tem que fazer um estudo científico.